Palavra de Deus ouvida, também agora deve ser partilhada e meditada. Nós estamos ouvindo nestes dias, na primeira leitura, o livro do Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, o último livro a ser escrito, e é um livro cheio de uma linguagem simbólica, comparativa, cheia de muitas ilustrações. Então, quando a gente ouve ou quando a gente lê o livro do Apocalipse, sem ter um pouquinho assim, de noção dessas imagens que são apresentadas, talvez acabe sendo um livro quase sem sentido, mas não é. É um livro muito bonito e muito profundo. E vocês sabem por que ele é escrito a partir de linguagens simbólicas? Pelo seguinte: ele é escrito por volta dos anos 90 ou 100 depois de Cristo, e é um tempo de muita perseguição. Os cristãos estão sendo perseguidos pelos imperadores, e nessa perseguição são mesmo mortos. E este livro é um livro para incentivar as comunidades a perseverarem na fé. Mas eles não podem falar abertamente Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, então eles vão usando essas linguagens simbólicas. O cristão que lê vai conseguir então entender e acolher, a imagem, a mensagem, o que Deus está lhes dizendo. E hoje, no texto que nós ouvimos, há um grande louvor a Deus, para dizer que Deus é Deus e ponto final. E quando que nós vamos comparar Deus, não dá para comparar Ele com um pé de batata, Deus é sempre mais, Deus é sempre maior. Então, as imagens que o livro do Apocalipse usa, essa visão celeste, o texto começa dizendo que uma porta foi aberta e João espiou dentro do céu. Para ver isso, olha, é o olhar que se volta para o alto e lá consegue contemplar alguma coisa. Então, fala de um Deus e da sua grandeza divina. Pedras preciosas, um rio que parece ser de vidro cristalino, o arco-íris como símbolo de uma aliança que está sobre a cabeça de Deus, trovões e relâmpagos para falar desta força, deste poder, tochas, 7 tochas de fogo incandescente, lembrando a presença dos dons do Espírito Santo, 24 anciãos, esse número simbólico pode representar as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então, a imagem do céu para dizer que Deus é todo-poderoso, Deus é grande, Deus é santo, 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 3 vezes santo. No grego, a escrita, onde foi escrito, a linguagem na qual foi escrita o livro do Apocalipse, o grego não tem superlativo. O que é superlativo? É quando que a gente aumenta uma realidade, Muito, muitíssimo, O muitíssimo é um superlativo na língua portuguesa. O grego não tem isso. Então, quando que uma coisa tem que ser supervalorizada, se repete santo, 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 para dizer que é muito mais do que apenas isso, Essa liturgia celeste para dizer que Deus é santo, 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 todo-poderoso, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. A pergunta que eu me faço e deixo também para a comunidade a partir dessa leitura é: estamos dando realmente a Deus o seu devido valor? Ele é realmente, esse Deus grande que ocupa nosso pensamento, que ocupa as nossas ações, que ilumina os nossos desejos, as nossas vontades, que guia realmente o nosso caminhar? Às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que ainda nos falta muito para que Deus seja Deus realmente na nossa vida. No Evangelho, a parábola nos ensina que todos recebem de Deus o mesmo tanto. Foram dados a cada um 100 moedas de prata. Todos recebem o mesmo tanto, mas nem todos trabalham para que as coisas de Deus aconteçam. O que é de Deus é de Deus. Este patrão que oferece essas 100 moedas é uma linguagem também figurada para dizer é Deus que oferece para nós riquezas. O que Ele oferece é dele. Nós é que precisamos depois fazer isto, produzir, frutificar, para que a gente devolva o que é nosso com a graça a partir daquilo que Ele nos deu. Quem fez muito, quem trabalhou, vai ter também o que receber. Quem nada fez, também nada tem para receber e mais ainda, perde
até mesmo o que tem. Essas 100 moedas de prata é toda a nossa riqueza, a riqueza da nossa vida, aquilo que Deus nos deu enquanto dons, talentos, capacidades, virtudes, potenciais. Quanta coisa nós temos, quanto valor nós temos, né? É o dom da vida com toda a sua riqueza. Com a vida que Deus nos deu, devemos então trabalhar para construir as coisas que são de Deus. E isso só é possível acreditando no seu reinado, acreditando no seu senhorio em nossas vidas, reconhecendo que Deus é Deus e nós somos pequenas e pobres criaturas muito amadas por Ele, deixando Deus entrar na nossa história e governar a nossa vida. A parábola fala de alguns que não queriam que esse Senhor reinasse. São aqueles também que não estão nem aí para Deus. Pegam a sua vida, fazem dela o que bem entender, o que bem quiser, pensando em construir e acumular e adquirir apenas coisas para si mesmos e não para os outros, para os demais, para a construção do reino. Então, peçamos a Deus que nos dê esta graça de renovarmos sempre o desejo de construir, de fazer as coisas acontecerem, né? A partir dos dons que Ele nos dá, nos concede, nos oferece. Do contrário, minha gente, a vida perde o valor. Aquilo mesmo que temos não tem valor nenhum quando somos apenas, egoístas, pensamos apenas em nós mesmos. Que a palavra nos ajude, nos ilumine, aqueça também o nosso coração. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Um instante de silêncio para que cada um também possa deixar ecoar no seu coração a palavra que acabamos de ouvir. A Deus estamos dando o seu devido valor? Como? Aonde ainda precisamos crescer? Rezemos em silêncio.